Cantarei ao Senhor por tudo o que Ele fez por mim. Cantarei ao Senhor por tudo o que Ele fez por mim. Cantarei ao Senhor por tudo o que Ele fez por mim. Cantarei ao Senhor por tudo o que Ele fez por mim. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos, para dignamente celebrarmos os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, Deus eterno e omnipotente, que no vosso amor infinito cumulais de bens os que vos imploram, muito além dos seus méritos e desejos, pela vossa misericórdia, libertai a nossa consciência de toda a inquietação e dai-nos o que nem sequer ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas. Irmãos, procurai compreender. Os verdadeiros filhos de Abraão são os que vivem segundo a fé. Tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar os gentios pela fé, anunciou previamente a Abraão esta boa nova. Em ti serão abençoadas todas as nações. Assim, os que vivem segundo a fé são abençoados com Abraão, que acreditou. Na verdade, os que dependem das obras da lei de Moisés estão sob a maldição,
porque está escrito: maldito aquele que não cumpre tudo o que está escrito no livro da lei. Além disso, é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, porque a Escritura diz: o justo viverá pela fé. A lei, porém, não se baseia na fé, porque diz: quem cumprir aqueles preceitos viverá por eles. Mas Cristo resgatou-nos da maldição da lei de Moisés, tornando-se maldição por amor de nós, como está escrito: maldito aquele que é suspenso do madeiro. Assim, por meio de Jesus Cristo, a bênção de Abraão se estendeu aos gentios e nós recebemos pela fé o Espírito prometido. Palavra do Senhor. Graças. O Senhor jamais esquece a sua aliança. 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 Louvarei o Senhor de todo o coração, no conselho dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, admiráveis para os que nelas meditam. O Senhor jamais esquece a sua aliança. O Senhor jamais esquece a sua aliança. A sua obra é esplendor e majestade, e a sua justiça permanece eternamente. Instituiu o memorial das suas maravilhas. O Senhor é misericordioso e compassivo. O Senhor jamais esquece a sua aliança. O Senhor jamais esquece a sua aliança. Deu sustento àqueles que o temem e jamais se esquecerá da sua aliança. Fez ver ao seu povo a força das suas obras, para lhe dar a herança das nações. O Senhor jamais esquece
a sua aliança. O Senhor jamais esquece a sua aliança. Alleluia, 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 chegou a hora em que vai ser expulso o príncipe deste mundo, diz o Senhor. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus expulsou um demónio, mas alguns dos presentes disseram: é por Beelzebul, príncipe dos demónios, que ele expulsa os demónios. Outros, para o experimentarem, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus, que conhecia os seus pensamentos, disse: todo o reino dividido contra si mesmo acaba em ruínas, e cairá casa sobre casa. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demónios. Ora, se eu expulso os demónios por Beelzebul, por quem os expulsam os vossos discípulos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demónios pelo dedo de Deus, então quer dizer que o reino de Deus chegou até vós. Quando um homem forte e bem armado guarda o seu palácio, os seus bens estão em segurança. Mas se aparece o mais forte do que ele e o vence, tira-lhe as armas em que confiava e distribui os seus despojos. Quem não está comigo está contra mim, e quem não junta comigo dispersa. Quando o espírito impuro sai do homem, anda a vaguear por lugares desertos à procura de repouso. Como não o encontra, diz consigo: voltarei para a casa de onde saí. Quando lá chega,
a encontra varrida e arrumada. Então vai e toma consigo 7 espíritos piores do que ele, que entram e se instalam nela. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, dizia São Paulo aos Gálatas na leitura que foi proclamada, como primeira leitura, que os que vivem segundo a fé são abençoados como Abraão que acreditou. Os que vivem segundo a fé. Tiramos desta frase 2 conclusões importantes. Primeiro, a fé não é simplesmente saber coisas de cor. Naturalmente que nós temos que saber naquilo em que acreditamos. Naturalmente que temos que ter o conhecimento necessário daquilo que a Igreja nos ensina. Mas viver segundo a fé, como diz a frase, é mais do que saber coisas. É ter uma vida de acordo com aquilo que se sabe, com aquilo que se acredita, com aquilo que o Senhor nos revela. E por isso, nós hoje aqui diante de Nossa Senhora, devemos pensar se a nossa vida se rege segundo a fé. Se a fé é de facto importante naquilo que vivemos, ou se a fé serve apenas para algumas ocasiões. É um dos dilemas dos cristãos de hoje. Muitos acham que a fé serve para certas ocasiões, mas não é assim que Nosso Senhor nos ensina. Viver segundo a fé é um compromisso de todos os dias. Viver segundo a fé. E a segunda conclusão a que chegamos é que quem vive segundo a fé tem como centro da sua vida Jesus e Jesus crucificado, também diz Paulo aos Gálatas, aquele que foi suspenso no madeiro. E mais uma vez voltamos ao princípio desta nossa pequena reflexão. A nossa fé tem como centro uma pessoa, Jesus. A nossa fé não se rege por forças positivas ou por energias positivas ou negativas. A nossa fé não se rege por adivinhações, por cartas, por bruxarias, por coisas dessas que são todas contra Deus, todas. A nossa fé baseia-se, começa e termina numa pessoa, que é Jesus. Ele é que é o centro da nossa fé. Portanto, tudo o resto, tudo o que não vem dele, não é bom para nós. São coisas, às vezes, muito bem apresentadas, mas não são da fé. Não são de Cristo. E, portanto, não nos pertencem. Viver segundo a fé. Viver o nosso dia-a-dia, como Jesus nos pede, é estar sempre unidos a Ele. E foi isto que a Santa Virgem veio pedir-nos aqui em Fátima. Nós vimos a Fátima, estamos aqui hoje, já cá estivemos, certamente, querendo Deus, voltaremos. A Santa Mãe pergunta-nos se nós estamos dispostos a viver segundo a fé, não só quando vimos aqui, mas também quando saímos daqui, quando voltamos para as nossas casas, para os nossos trabalhos, para as nossas famílias, para o nosso dia-a-dia. Pergunta-nos se estamos dispostos a viver segundo a fé. E ela ajuda-nos, porque ela viveu assim, sempre guiada pela fé, sempre guiada por Jesus, sempre ao pé de Jesus, sempre.
E ela ensina-nos isto, ajuda-nos a isto e protege-nos, se nós pedirmos a sua proteção e a sua intercessão. Não nos deixemos iludir por aquilo que não é de Jesus. Unamo-nos a Ele, peçamos que seja Ele a guiar-nos e façamos com que a fé que Ele nos dá seja aquilo que guia a nossa vida. Amém. Irmãos e irmãs, Jesus é o Filho de Deus, enviado pelo Pai. Ao expulsar o demónio, derrotou o inimigo, mas como o reino do mal está sempre a ressurgir, peçamos ao Salvador que nos dê força para vencer Satanás e digamos todos: Jesus ressuscitado, ouvi-nos. Jesus ressuscitado, ouvi-nos. Pela Santa Igreja Católica e por todos os seus ministros, por aqueles que lutam contra toda a espécie do mal e pelos que invocam a Cristo quando se veem tentados, oremos. Jesus ressuscitado, ouvi-nos. Por todos os que combatem contra o poder do demónio, por aqueles que nesta luta se juntam a Jesus e o bendizem, e por todos os que acreditam que o mal nunca vencerá, oremos. Jesus ressuscitado, ouvi-nos. Pelos homens que pela fé se tornam filhos de Deus, pelos que pela mesma fé se tornam justos e pelos que em Jesus Cristo recebem o Espírito Santo, oremos. Jesus ressuscitado, ouvi-nos. Pelos que pensam que as obras sem fé também salvam, pelos que dizem que a fé sem obras pode salvar, e pelos que creem que a fé com obras é o que nos salva, oremos. Jesus ressuscitado, ouvi-nos. Pelos que fazem sobre si próprios o sinal da cruz, pelos que acreditam que o reino de Deus chegou até nós e pelos que pedem ao Pai que os livre do mal, oremos. Jesus ressuscitado, ouvi-nos. Senhor Jesus Cristo, vencedor do demónio e do pecado, que nos convidais para o vosso reino eterno, ajudai-nos a andar atentos e a resistir ao espírito impuro, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, o sacrifício que vós mesmo nos mandastes oferecer, e por estes sagrados mistérios que celebramos, confirmai em nós a obra da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Unidos na caridade, celebramos a sua morte, com fé viva proclamamos a sua ressurreição, com ardente esperança aguardamos a sua vinda gloriosa. Por isso, com os anjos e os santos, glorificamos e bendizemos, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebai, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marque e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em meu lugar, mas dizei uma palavra e serei salvo.
o corpo de Cristo. Amém. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Formamos um só corpo em Cristo Jesus. Todos nós que comungamos o mesmo Senhor. Formamos um só corpo em Cristo Jesus. Chamados a uma só esperança. Formamos um só corpo em Cristo Jesus. Todos nós que comungamos o mesmo Senhor. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai que está acima de todos e em todos. Formamos um só corpo em Cristo Jesus. Todos nós que comungamos o mesmo Senhor. Formamos um só corpo
Senhor, porque me salvastes. Louvai-vos-ei, Senhor, porque me salvastes. Cantai salmos ao Senhor, vós os seus fiéis, e dai graças ao seu nome santo. A sua ira dura apenas um momento, e a sua benevolência a vida inteira. Ao cair das noites vêm as lágrimas, e ao amanhecer volta a alegria. Louvar-vos-ei, Senhor, porque me salvastes. Oremos. Deus Todo-Poderoso, que neste sacramento saciais a nossa fome e a nossa sede, fazei que ao comungarmos o corpo e o sangue do vosso Filho, nos transformemos naquele que recebemos. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Agora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Para todos vós, irmãos e irmãs, e para os nossos irmãos que rezaram conosco através da internet, um dia repleto das bênçãos do Senhor, e peçamos à Santa Virgem que nos ajude a todos a viver da fé. Que a fé acompanhe sempre, todos os dias da nossa vida. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Todo